Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou feliz demais de receber Mariela Silveira aqui com a gente. Mariela, seja muito bem-vinda. Que coisa boa, obrigada. Também tô muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite. Vou dizer que de muitas pessoas eu escuto assim, Helena, eu escuto a sua voz e me acalma, eu fico mais relaxada, e eu fico muito feliz, honrada de ouvir isso. E eu vou dizer agora para você, Mariela, quando a gente conversou, eu falei, nossa, a voz da Mariela me acalma, olha que bom. E a gente estava conversando sobre o seu trabalho com a Mente Viva, e eu acho que teve um desenvolvimento, né, para você chegar nesse lugar de poder tanto você desfrutar de mais calma, quanto ajudar mais pessoas a desfrutar de mais calma. E eu queria começar te perguntando justamente sobre esse processo. Você me falou ali um pouquinho que primeiro você talvez foi convencida ali pela razão e depois a coisa veio para a emoção até chegar no corpo inteiro, que é hoje o que eu sinto de você, que tem uma coisa que te toma, que tem a ver com calma. Como é que é? É verdade, olha, é interessante isso, né? Porque, enfim, talvez dentro do olhar mais da formação médica mesmo, né? Assim, acadêmica, até eu mesmo talvez duvidasse antes um pouco da meditação. Queria que funcionasse, mas não sabia muito bem como, porque eu mesmo não vivenciava isso, né? Não praticava. E, e por uma conjuntura toda de fatos, por uma necessidade, eu acabei indo atrás de alguma ferramenta que pudesse ser muito útil na questão da calma, vamos dizer assim, usando bem o nome aqui da nossa conversa, né? E que pudesse ser útil. Então, não só nessa questão da calma, mas da não violência, né? De encontrar outros modos de se relacionar com a vida. Foi o ponto que me tocou muito, foi a questão da crescente violência, né? Principalmente assim, na nossa sociedade aqui e tudo, Brasil, alguns fatos assim que me chocaram, e eu disse, onde é que eu tenho participação nisso, né? Onde é que a gente está errando enquanto seres humanos, né? O que a gente está fazendo de tão errado para estar vivendo assim? E aí foi onde eu fui entrando nessa jornada, e eu comecei a ler muitos trabalhos sobre isso. Falei, o que tem o que tem de técnicas que podem ser mais simples e mais fundamentais, assim, que não tenha uma necessidade de um grande aprofundamento em termos de estudo intelectual por anos, né? Porque muitas vezes a gente fica dentro de uma formação achando que, não, para que a pessoa possa ter uma vida sem violência, ela precisa ir por um determinado caminho de educação, e claro que isso pode contribuir, mas é um pouco mais do que isso, né? Aí eu vi que, bom, meditação, olha só, nos Estados Unidos, né? Aí os primeiros trabalhos saindo da meditação transcendental em Detroit e tudo, e eu comecei a ler muitos dos trabalhos científicos, e eram trabalhos assim muito bem feitos, né? Isso lá em 2007, sabe, Helena? Então já faz um tempinho. E aí, dos poucos trabalhos, né? Vou dizer que eram poucos, e lá era uma turma que publicava bastante. Aí começou a mostrar tudo, né? O que acontecia e aí nas crianças, nos adolescentes, a redução de tabaco, de álcool, de drogas. Eu disse, nossa, peraí, a redução de violência, que é o tema central deles, né? E aí uma porção de outras coisas melhorando. E aquilo tudo foi me chamando muita atenção, e eu lendo, e eu disse, ok, vamos aplicar. Saí dessa base teórica mesmo, racional, assim, e ainda bastante, assim, com os trabalhinhos embaixo do braço, sabe, levando para as escolas, dizendo, gente, eu não estou louca, isso tem embasamento. E aí, no dia a dia, fomos começando a fazer, e aí eu fui vendo o resultado nas crianças, junto com outros voluntários que já trabalhavam até com o tema, porque eu era entusiasta, mas não sabia a prática. Então, eu precisava de gente que me ajudasse. Graças a Deus, tinha pessoas maravilhosas junto. E aí, quando fui ver o resultado das crianças fazendo dentro da sala de aula e melhorando, se encontrando mais e tudo, eu disse, opa, agora está na hora de eu fazer. Depois de um tempo, né, da teoria, e as professoras disseram, só um pouquinho, olha só, eles estão muito diferentes. Meu Deus do céu, isso realmente funciona. E é aí que eu fui me dedicar ao meu encontro mesmo, né, com a jornada da minha alma aí,
e poder ter, construir realmente essa relação de coerência, né, daquilo que a gente trabalha e sente, faz, né? Então esse foi o meu caminho, viu, Helena? Foi Demais. um pouquinho inverso do que o normal, né? As pessoas muitas vezes começam já sentindo. Eu comecei pelo racional, mas depois senti. E Me aí, depois que identifiquei. me entreguei para casa, pronto. Me identifiquei com essa sensação de ter que colocar vários trabalhos embaixo do braço, assim, né? E sair carregando, falando: olha, gente, espera aí. É uma sensação que eu tenho aqui com o Jornada da Calma. Olha aqui, gente, quanta gente tem para entrevistar, ó. Não estou sozinha, todo mundo está querendo isso também. Até você, de fato, conseguir um pouco também, às vezes, soltar todo esse conteúdo, né, que a gente fica Isso, carregando e trazer ele mais como prática, como vivência. isso, E você falou exatamente. de quando você, enfim, nessa intenção de trazer para a educação, né, o caminho da Uhum, meditação, de trazer para as crianças, você foi procurar referências nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. e você falou de um tipo de meditação que é a meditação transcendental. Isso. E eu fiquei pensando que essa é uma palavra que a gente usa muito pouco, né, no dia a dia. Exatamente. Transcendência não é, Não, pelo menos aqui no Ocidente, não é uma coisa que a gente fica almejando, né? E aí, o que que você está fazendo da isso, vida? Eu estou buscando a transcendência. E às vezes isso, eu acho que a gente deveria trazer isso mais para perto do cotidiano. isso. Quando a gente vai explicar para quem está começando, para quem está entrando em contato com essa palavra pela primeira vez, como é que você explica o que que é transcendental? Muito boa pergunta. Eu acho que é uma palavra que realmente remete a sair do campo da dualidade, né? Campo esse que está tão presente no nosso dia a dia, né? De tantos amores e ódios e de tantas culpas e responsabilidades e projeções, né? Isso tá tão intenso e tão denso na nossa vida nesses últimos anos. Acredito que como eu nunca tinha vivido alguma coisa tão importante assim, e acho que a transcendência justamente é o oposto disso. Acho que a transcendência é quando existe uma aceitação de polos, de pessoas, de ideias, né? E que se vê a vida de uma forma mais ampla, com maior aceitação, com menor julgamento. E então não significa estar resignado, né, da vida, mas significa sim aceitar a vida com a sua dinâmica, e apesar da sua dinâmica e por causa da sua dinâmica também, ter um olhar mais amplo, né, de que muitas vezes os nossos temores, os nossos medos são aquelas coisas que a gente carrega mais no nosso íntimo, né? E a gente aponta para fora. Então, quando a gente fala de transcendência, é olhar como um olhar de observador, né? Sem tanta identificação com as emoções, sem tanta identificação com aquilo que nós estamos vivendo e perceber que a vida ela é realmente muito mais complexa e ampla e bonita, né, do que aqueles problemas que a gente vai criando na nossa própria vida. Então, a transcendência é isso, a transcendência é a identificação com a essência, e não com as ideias, com os julgamentos, né, com as coisas mais racionais. A transcendência, justamente, ela não é racional. A transcendência, ela fala de emoção, a transcendência, ela fala de amor, ela fala daquilo que é mais comum entre os seres humanos, né? Daquele aspecto que nos toca a todos, né? Aquele aspecto mais verdadeiro, nos toca a todos os seres humanos, a todos os seres, a natureza como um todo, né? Então, eu acho que esse é o olhar da transcendência, sair desse mundo dual, perceber a amplitude da vida. Eu Nossa, diria assim. é bonito de ouvir. Eu acho que realmente só a escuta já leva a gente para esse outro lugar. Eu tenho uma sensação de elevação mesmo, assim, né? Que tira a gente aqui do meio desse campo de batalha e você observa e você está vendo. Só que no final eu tenho a sensação que é esse lugar que também resolve as picuinhas mais picuinhas que a gente vive. E eu Isso, fico pensando isso na dinâmica com as crianças, né? Porque às vezes eles lidam com coisas que a gente adulto olha e fala, ai, que besteira, é a bola, tá brigando por causa da bola, sei lá.
Só que tem um poder que aquela situação ganha, né? Uma dimensão interna que aquela situação ganha, e que a gente também é isso. Eu passo por picuinhas no trabalho, no meu dia a dia. Quando eu vejo nos meus relacionamentos, eu tô brigando por picuinhas, e nesse momento eu tô a formiguinha ali, ó, tem zero transcendência. E eu acho isso muito legal, que eu acho que tem um treino, né, de você aprender a ir lá para cima e de lá de cima resolver o que tá aqui embaixo também, né? Ele Joia, é acho que sim. Uhum. como você vê isso? Muito bom o teu exemplo. Eu acho que sim, e acho que a gente não precisa ter essa intenção de nunca estar na picuinha. Isso é muito nosso. Tá tudo bem, né? Se a gente estiver de vez em quando na picuinha e se der conta que está, enfim, envolvida com alguma situação que às vezes até seja boba e tal. Isso é natural. Agora, a questão é poder ter esse olhar mais atento, mais observador mesmo. E a criança, ela tem completa capacidade de desenvolver isso. Às vezes a gente subestima e diz, não, isso aí não, a criança não vai conseguir, não consegue. Consegue sim. Isso é uma coisa que realmente é treinada. É treinado esse olhar de separar o pensamento dela mesma. Ela observa o pensamento, ela respeita as sensações que ela tá tendo, e aí depois ela consegue entrar num termo até que está sendo bastante usado, enfim, nesse contexto, que antes já era usado de outras formas, por culturas mais antigas, mas da autorregulação. Que então primeiro ela identifica, ela respeita a emoção que ela está sentindo, mas ela percebe que ela está ali, e aí então ela consegue ter um olhar mais atento e mais diferenciado daquela emoção. E aí que separa, é que dá o devido tamanho para o problema. Se é um problema que realmente é formiguinha, ou se é um problema que é elefante, né? Às vezes o problema é elefante, ok? E aí a gente também, e se ele for, né? Se ele for uma fera gigante, a gente, quando consegue perceber e faz essa dissociação, a produtividade que se volta para a resolução desse problema, ela é outra. Ela é completamente diferente, porque uma qualidade, né, de discernimento que se consegue só quando se tem essa possibilidade de fazer essa dissociação com a emoção. E a criança consegue fazer isso, Helena. Posso te falar assim, claro que eu estou falando de crianças que fazem isso de uma maneira regular, né? Se fizer uma maneira irregular, de vez em quando uma meditação, outro dia faz outro. Vão ter outros benefícios, como bem-estar e tudo, mas este que eu estou falando requer realmente um treinamento. Inclusive porque tem algumas áreas do nosso cérebro que, sendo feitas diariamente, essas áreas conseguem ser mais estimuladas. Tu já deve ter falado bastante aqui com alguns convidados sobre isso, né? Mas, por exemplo, uma área do cíngulo posterior, que ela consegue ser aumentada, do giro do cíngulo posterior, é uma área que tem a ver com um contexto de vida, é a área do discernimento. Então, é bem isso. Essa área ela é aumentada depois de 8 semanas de meditação diária. Então, é a área que dá o devido, vamos dizer assim, peso às coisas, né? Amplia a visão e dá o devido peso às coisas, da ponderação. Então, não significa que a pessoa não vai deixar de sentir a raiva, a picuinha, não vai, mas ela volta com uma qualidade em termos de ser humano, né, do seu próprio instrumento de relacionamento muito melhor. Então, isso é uma das grandes coisas, esse talvez seja um dos grandes motivos aí pelos quais a meditação pode ser útil nessa questão da interação social. Demais, que demais. Sabe que hora que você estava... Eu falei formiguinha sem nem pensar, e depois você usou o exemplo de um elefante ou uma fera, e eu fico pensando que a gente foi perdendo um pouco o nosso poder de simbologia, né? E Sim. como essas simbologias, elas são úteis para a gente. A gente chama de lúdico, né? Quando a gente está falando com a criança, parece que a gente está falando de um jeito meio, às vezes, mais bobinho. Você fala, não, peraí, ó, essa capacidade que a nossa mente tem de imaginar, isso. De transformar, de ver quais são essas características, ela é útil para o adulto também, né? E vocês usam bastante isso no Mente Viva, né? Isso. A gente usa, assim, e na verdade nós já usamos muito para adultos também, tá? Em vários Não só para momentos, crianças.
em momentos de imersão de cursos, a gente faz sempre as meditações para os professores, para que os professores sentissem. Então, funciona, posso dizer que funciona muito para adultos também. Mas para a criança é muito rápido, muito fácil dela entender, né? É fácil dela entender. Vamos voltar a falar da formiga, vamos falar dela. A formiga tem a capacidade de pensar no grupo de uma forma ela é impecável o trabalho que ela faz, pensando no todo, né? Ela é capaz de levar um peso que chega a ser quase 10 vezes maior do que o peso dela mesmo, carregar por quilômetros, porque ela sabe que aquilo é importante, não é para ela, é para o grupo dela, né? Ela é fortíssima, ela é pequena, mas ela é muito forte, né? Ela tem enfim, então ela é extremamente resiliente. A gente quer ensinar resiliência, observa a formiga. Nossa, olha só o que ela faz, né? Então, isso fica fácil para a criança quando a gente coloca os animais, né? Os animais é uma escola, a escola da natureza, né? Cada um vai sendo assim um professor, se a gente para e observa, meu Deus, é tanta habilidade. E essa identificação da habilidade do animal, seja ele qual for, com a gente mesmo, as crianças elas são rapidíssimas por pegar, mas muito rápidas, assim. Eu posso falar porque eu tenho 3 professores mirins em casa também, da minha vida, né? Tem um gurizinho de 7, uma guria de 5 e a pequenininha de 3. Então, eu vivencio também com eles em casa. A gente tem 14 anos, o meu mais velho tem 7, então eu já vivia antes com outras crianças, mas é claro que foi muito intensificado a partir do nascimento das filhas. E eu vejo que eles têm uma facilidade de perceber as características dos animais, e é até uma brincadeira que, logicamente, em casa a gente tem. Eles já vão falando muito, sabe, sobre em que eles são bons, quais são os pontos de fragilidade de cada bichinho, e aí eles já falam deles mesmos nesse momento, sabe, assim, a gente constrói alguns exercícios juntos e tudo. Então, isso é muito legal. E eles têm essa velocidade de associação, da criatividade, da livre associação e dessa questão da habilidade. Todos eles. Aí, vamos entender, mas por que assim, olha, que lugar do mundo que ele nasceu para ser desse jeito? Né? Um que é muito selvagem, que é muito... Por que ele tem veneno? Porque senão talvez, né, a cobra, nossa, a cobra não tem braços e não tem pernas para se defender, como é que ele ia sobreviver se não fosse, né, talvez, e olha só no meio quais são os outros animais que tem na volta, precisa se alimentar. Enfim, então vai entendendo o contexto, e também um exercício que eu considero ser um exercício de empatia, né, bastante grande quando vão pensando, tá, nisso aí. Então, as crianças, olha, eu sou suspeita para falar, mas as crianças nas escolas, assim, realmente gostam muito, sabe, dos animais, já dizem, hoje é o da águia, hoje a gente vai voar, hoje a gente vai olhar coisa de cima. Eles já vão falando, sabe, vão fazendo, muitas vezes, exercício, vão fazendo movimento, né, dos bichinhos e tal. E cada um sempre com uma música, da educação infantil, dos pequenininhos, sempre tem uma música junto. Uma música bem especial para trazer aquela característica, né? É uma música clássica, enfim, para trazer. Por exemplo, Leão tem a Quinta Sinfonia de Beethoven junto, né? Que tem o tan 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 tan. Criança é aquele momento que ela se posiciona enquanto autoestima, enquanto coragem de vamos adiante, vamos, eu consigo, eu posso fazer. Tudo isso são coisas que são consideradas aí nesses exercícios, né? E a música também ajuda. Depois, mais adiante, é mais os exercícios que vão envolver um nível de maturidade do sistema nervoso central um pouquinho maior, a partir de 7 anos. Aí já tem outras coisas envolvidas juntas, né? Porque é sempre o ser e o fazer, né? E a gente vai já estimulando, não? Essas crianças têm tanta coisa boa para entregar para a vida que a gente não pode esperar só, nós não somos tão passivos, a gente dá sugestões e pequenas coisinhas que eles podem ir fazendo já no dia a dia. Porque eu acho que, Helena, uma das coisas que é o oposto da violência, a gente pensa muito na calma, né? Claro que sim. Só que o oposto da violência, eu acho que passa por ter uma vida com significado. É a vida com significado, onde o restante não tem tanto espaço. Porque se a vida tá valendo a pena, tá com significado, puxa, o resto fica pequeno. Então, mais do que buscar a calma, simplesmente por buscar a calma ou abafar alguma coisa, é o que a vida tem de lindo, tem de maravilhoso, o que eu tenho de bom para entregar para ela. Entende? Então, a gente procura ir por aí, cada dia assim, uma janelinha fazendo sobre isso daí.
esse movimento de significado, eu acho que ele tem um movimento de entrega, que, como você falou, que ele, na verdade, é muito mais efetivo também do que só o calma, 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 que é o jeito não calmo de tentar usar a calma, né? E eu fico pensando na meditação que eu observo, e eu contei para você quando a gente conversou antes aqui do Jornada, que é uma coisa que eu tenho vontade de praticar isso de forma mais coerente. Então, a gente já fez muitas conversas aqui sobre Jornada da Calma, sobre meditação, eu medito e consigo fazer isso regularmente? Não. Então tem alguma coisa ainda que tem que melhorar, que tem que aperfeiçoar, que tem que entregar, e ok. Aí cada um com o seu processo e eu aqui com o meu, dando os meus pulos para poder fazer. Mas eu observo Perfeito, muito, melhor ainda. não Isso é? a gente vai, com certeza, tá tudo certo. Tem identificação aqui, tem honestidade, tem aprendizado, isso é maravilhoso, tá É perfeito. bom, é bom, é bom. E é isso, assim, acho que tudo que vem para somar, a gente pode incorporar no nosso caminho. Mas eu observo no caminho dos meditadores e em pessoas que de fato incorporam isso na sua prática, que chega nesse lugar de sentido para o outro. É um exercício que ele é feito de forma introspectiva, né? Assim, principalmente a gente imagina isso, assim, sempre um meditador, parece que ele está um pouco até fora, né, do contexto. Tá. A gente fala também em alfa, né, a gente diz assim, ó, que a pessoa está numa outra vibe, numa outra sensação, só que de todas as pessoas que eu vejo que incorporaram isso no seu dia a dia, na verdade elas são muito mais ativas no seu próprio Certo, contexto. Tem exato. essa sensação de entrega e de servir muito mais forte. E eu acho que você é um exemplo disso, né? Assim, quanto você entregando e buscando entregar, foi pegando mais isso para você. Você acha que é um jeito da gente entender essa interconexão de uma forma melhor? Se entregar mais e Hum, descobrir que a gente tem que trabalhar na nossa, gente para entregar mais? muito bom. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. Ah, eu tenho uma teoria que as pessoas me ensinaram ao longo da minha vida, e digo assim, aqui dentro do consultório e dentro das escolas, né, porque eu tenho 2 ambientes, e isso eu agradeço tanto de ter aprendido com as pessoas que me ensinaram isso, que eu acredito que a felicidade, ela está, ela só tem ela tem um ingrediente fundamental. A felicidade, ela está guardadinha dentro do amor. Ela está presente dentro do amor. As pessoas, mas porque falar de amor é piegas? Não, não é. A gente precisa entender de que a felicidade ela foi separada lá no dicionário e tal, e as pessoas buscam enlouquecidamente a felicidade. Só que se elas não se derem conta que a felicidade ela passa fundamentalmente, tem um ingrediente tão fundamental dela ali dentro, que é a compaixão, elas não existe felicidade. Eu digo isso para qualquer classe social, não importa o contexto nem a idade, não importa o contexto nem a idade. O ingrediente muito fundamental é a compaixão. E essa compaixão, ela passa pela autocompaixão, ela passa pela compaixão do entorno, das outras pessoas, da natureza, da vida. Ela passa por isso. É necessário, a compaixão é um ingrediente muito fundamental para que exista a felicidade. E a meditação, então, portanto, ela é esse momento onde não é o estar desconectado da vida, onde algumas pessoas podem pensar, é justamente estar profundamente conectado com a vida, profundamente conectado com a essência. Algumas pessoas e algumas culturas acreditam que quando uma pessoa no mundo está melhor, o mundo inteiro está melhor, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar de porque o olhar do outro e tudo. Então, existiria alguma outra coisa mais profunda que a gente talvez ainda não tenha capacidade de entender completamente, né? Dessa interconexão? Talvez sim, quem sou eu para dizer? Acredito que sim. Aqui sou eu, Mariela, com a minha criança, acredito que sim. Mas, de toda maneira, se isso ainda for um pouco difícil da gente compreender e a gente se debruçar um pouquinho mais nas bases biológicas, a gente vê que a área que é uma das áreas que fica super ativada, uma área aqui da lateral, que se chama junção temporoparietal, que é uma área que aumenta também dos meditadores. Essa área é a área da empatia e a área da compaixão. Então, quanto mais se medita, tem algumas meditações daí que são ainda mais importantes nisso,
mais a gente consegue ter aumento naturalmente da compaixão e da empatia. Então, realmente isso acontece sim, biologicamente é explicado, e talvez por tantas outras coisas que a gente ainda está engatinhando aí no nosso conhecimento. Mas eu concordo e acho que sim, acho que é um caminho natural que se vá nessa direção, sabe? Você acaba de derreter meu coração, Mariela, não tem outra. Eu achei tão bonito falar isso assim, ó, tá guardadinho dentro do amor à felicidade. Se a gente e a gente busca tão freneticamente ela em tantas coisas, né? E a gente tenta coisificar ela como se fosse possível e pegar ela só para mim, né? Eu vou guardar ela aqui, eu não vou entregar para ninguém. E a hora que a gente coloca nesse lugar do amor, ele é um lugar que ele é expansivo, que ele é inclusivo, que ele é transformador comunitariamente, ele abrange. E saber que, inclusive, isso, assim, ó, o nosso cérebro muda quando isso acontece, é muito bonito. Estou muito, muito contente, Mariela. É muito bom te ouvir, é muito bom acompanhar o seu trabalho e saber que tantas crianças também vão ser transformadas por isso. Queria te agradecer com todo o meu amor, com todo o meu coração. Obrigada. Oh, que coisa boa. Eu também sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui. Estamos juntos, tá? Quem mais quiser se conectar, é uma rede, tá? Muito bem-vindos. Te agradeço muito essa oportunidade e sabendo que a gente pode fazer muito, porque isso é um instrumento para todos, é de saúde pública, é simples, é fácil, é acessível. Tem muita gente boa, não só do meu grupo que tem, de muitos grupos para ajudar e com todo o coração querendo realmente fazer com que as pessoas possam usufruir desse mundo interno maravilhoso e desse potencial da vida que está aí para ser usufruído de uma maneira mais bonita como merece, né? Tá que bom, assim seja, que assim seja. Obrigada, Mariela. Que agradeço, Helena. Obrigada a você. Contem conosco, contem conosco. E quem quiser nos contatar, tem um aplicativo que é gratuito, Helena, posso falar? Por favor. Mente Viva, é só baixar lá nos 2 sistemas. Pode baixar lá, tem as meditações todos os dias lá, para fazer os exercícios com os bichinhos dos pequenos, depois dos crianças maiores e adolescentes. Tem professor também, ou basta entrar em contato conosco, nosso Instagram, manda mensagem, a gente manda todo o material, acompanha, vai enviando, vai dando todo o suporte que a escola precisa. E estamos aí de uma maneira sempre voluntária e dispostos aí realmente a ajudar, tá? Então é só fazer o contato conosco, vão ser muito bem-vindos. Que bom que esse programa possa ser ponte para muitas pessoas, para poderem chegar nessa transformação. Muito obrigada, Mariela. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma. Espero que você tenha saído com o coração bem derretido, caloroso, quentinho, bondoso, igual é o nosso natural, é a nossa essência que a gente quer buscar. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.